Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter Teixeira de Andrade, projeto Iniciação de número 209. Boa noite. É com o senhor, professor. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro Projeto Iniciação. Estamos aí para fazer mais uma noite de estudos, né? A respeito de assuntos tão importantes. Né? Muito bem? Então vamos começar. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base do programa são duas bases fundamentais. Os ensinamentos que nos foi fornecido, dado pela mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundador da Sociedade Teosófica, e através do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Muito bem. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários. Muito bem? Aí está, então, esse início. Devemos dizer que, para desenvolver o projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Isso é necessário. A pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar, mas, de nossa parte, nós convidamos que a pessoa venha fazer o seu projeto de iniciação justamente aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode fazer para participar dos trabalhos da sociedade, receber ensinamentos na Sociedade Brasileira de Eubiose? É muito simples. É só ir num mecanismo de busca na internet e procurar pelo site da Eubiose, né? Sociedade Brasileira de Eubiose. Entrando no site, ela vai ter muitas informações da instituição, né? E também vai ter informações a respeito dos departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, a pessoa pode, pelo site, facilmente ela vai encontrar o caminho para encontrar o departamento que existe na sua cidade ou uma cidade no seu estado, né? Ou próximo à sua cidade. Né? Então, aí está. É rapidinho esse acesso. Né? Muito bem. Então, a pessoa, então, é necessário, conforme os nossos mestres indicam, né? Uma boa determinação, fazer o curso, assistir aulas de maneira presencial. Então, a pessoa, quando entrando em contato com a eubiose, no site vai dar o telefone, o e-mail, o endereço, tudo certinho, né? A pessoa entra em contato e faz a sua inscrição para o primeiro grau, que é o grau peregrino. Grau peregrino, o primeiro grau. Depois, ela faz o primeiro grau, depois faz mais 4 graus, totalizando 5 graus. Totalizando esses 5 graus, então, ela pode tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar de todas as atividades, né? Internas e externas, palestras, atividades ritualísticas, muito importante, né? E continua estudando. Né? E também pode, evidentemente, claro, tem o direito de ler as cartas revelação do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Né? E também, ela fazendo esse curso, depois com o tempo, ela pode até, ela querendo, ela pode até tornar-se um instrutor, um professor. Né? Ela pode dar aulas também, depois com o tempo, ela vai ser. A pessoa que tiver tendência para isso pode até colaborar, né, com a obra e com a evolução, dando aulas, expandir esse conhecimento. Aí veja que se abre um caminho enorme, né, para a pessoa, nesse sentido da expansão da sua consciência. Né? Aí está o convite, então. Um outro detalhe. Pode ser que, às vezes, o departamento que ela se encontre no seu estado não seja na sua cidade ou então numa cidade muito longe, que impeça a sua movimentação para assistir aula. Nesse sentido, a pessoa pode escolher um outro método de ensino, que é o EAD, ensino à distância. Então, a pessoa passa a receber as aulas pela internet. Pronto, aí está resolvido. Ou pode ser
Então, ela pode assistir de forma presencial às aulas ou através da internet. Tudo bem? Aí está, então, as primeiras informações que nós queríamos dar. Muito bem. Hoje nós vamos aqui abordar um assunto extremamente importante, que é justamente a yoga. Vamos ver falar sobre yoga. Olha só que importante, né? Vamos começar, então. Hein? Isso é um assunto extremamente importante. As origens da yoga tornam-se difíceis de estabelecer, é difícil estabelecer a origem da yoga, devido à ausência de documentos devidamente datados. Olha o que acontece na Índia, né? É muito conhecimento. As datas mesmo, através da ciência, da história acadêmica, a data não corresponde àquelas datas que nós verificamos pela ciência iniciática, né? Eles dão, assim, os escritos da Índia de 1200, 2000, no máximo 2000, ou 2000 e pouco antes de Cristo, mas, na verdade, esse processo do trabalho da Índia, né, dos mestres da Índia, é muito além dessa data determinada pela ciência, pela história acadêmica, né? Então, por isso, porque é difícil estabelecer essa história da Índia, pela ausência de documentos devidamente datados. Contudo, existem pontos de referência, tratados e seus comentários, cânticos e hinos, que nos proporcionam uma cronologia um pouco incerta. A cronologia é incerta, mas nos dá alguma visão inicial da questão, né? Durante milênios, na Índia, a yoga é transmitida pela tradição oral, mais tarde confirmada por escritos sânscritos e vernáculos anteriores à civilização ariana. Sânscrito é a antiga língua que existia na Índia, né? Até hoje tem muita gente que fala em sânscrito, mas é uma língua primitiva da Índia, né? A inicial, né? Então, durante milênios, então, a yoga é transmitida por uma transmissão oral, de boca a ouvido, né? E isso é confirmado por escritos sânscritos e anteriores à civilização ariana. A sua prática marca profundamente a espiritualidade indiana, tornando-se aspecto predominante e, ao longo dos tempos, vão se dando evoluções, adaptações e transformações originadas pela mutação metafísica e espiritual operada no continente indiano. O continente indiano, né? A Índia, sofreu uma transformação muito grande pela chegada da raça ariana. A raça ariana provinda de onde? De Atlântida. A raça ariana provinda antes do desaparecimento da Atlântida, a raça ariana veio para a Índia, né? E fez lá um trabalho de início de todo esse trabalho cultural, né, iniciático da Índia. Então, remonta isso há muito tempo. Por isso que essa datação da história da Índia de 2.200 anos, 2.500 anos, é muito precário, porque pela ciência inicial nós sabemos que a raça ariana chegou na meseta do Pamir, uma região transhimalaínica com relação índia, há 1 milhão de anos. 1 milhão de anos, né? E ela transpôs o Himalaia e espalhou-se pela Índia há 800 mil anos atrás. Então, a história da Índia é muito mais antiga do que aquilo que a gente tem na história oficial, né? Então, isso é muito importante a gente considerar esse fato, né? Aí temos a etimologia da palavra yoga. De onde provém a palavra yoga? Qual é a sua origem, né? Isso é muito importante. Yoga deriva da raiz sânscrita, yush, que significa união, religar, comunhão, atar, concentrar, atenção sobre alguma coisa, etc. Então, veja bem, a palavra yoga tem muita relação com a palavra religião. A palavra yoga significa religar a consciência do ser humano com a consciência superior. E está muito relacionado com aquilo que nós entendemos religião. Religião no sentido profundo do termo, iniciático, que é derivado de um termo anterior à nossa língua, né, romano, né, de Roma, né, do latim, derivado do latim, chamado religare. Em latim, a gente fala assim, religare, significa religar a consciência, religar alguma coisa a outra, né? Então, a palavra religião vem do latim religare, e tem uma conexão com esse termo, né?
a yoga e a nossa religião. Não a religião no sentido profano, né? Essa dogmática, mas a religião no sentido de transformação do indivíduo a ponto de fazer o religamento da sua consciência humana com a consciência superior. Né? Yo, self, em inglês, usada na ciência das idades, com três significados, tem três significados diferentes. Atman é o eu superior, o ego superior, o princípio único manifestado em todos. O ego é o princípio, meio e fim de todas as coisas, de todos os seres. Ego superior, a individualidade, o homem mortal. Ego inferior, o id, a personalidade. Yo é o supremo espírito que exerce influência protetora sobre o homem. Então a palavra yo, aí vem a palavra yoga, né? Então a palavra yo, que origina a palavra, que dá origem à palavra yoga, é o supremo espírito que exerce influência protetora sobre o homem. Ga, yoga. Ga, a palavra yoga, yo, então é o espírito divino do homem, né? Agora o ga, da yoga, usando a chave de Cagliostro, ou seja, o método que usava para decifrar os aspectos da verdade, corresponde ao prefixo ag, que tem o sentido de foto. É o étimo da palavra agartha. Esse ag, yoga, eu superior, e o ga tem ligação com esse sentido que a gente dá à palavra de agartha, que é o mundo interno, né, da agartha. Em seu sentido específico, o termo yoga se refere ao enorme corpo de preceitos e técnicas espirituais que se desenvolveram na Índia por milênios e que pode ser visto como o verdadeiro substrato, a essência da vida cultural do homem indiano. Nesse sentido, yoga é o nome genérico para os vários caminhos indianos de unificação ou transformação da mente. Então, basicamente, na Índia, yoga é justamente o caminho da transformação. O caminho da transformação significa a união da consciência humana com a consciência superior. Né? Justamente é o religare. Então, diante disso, nós podemos focar e estudar a história da yoga e suas origens. Podemos estudar a história da yoga e as origens da Índia. Né? Como sabemos, embora a sua existência esteja confirmada antes das invasões arianas na civilização do Indo, entre 1200 e 1700 a.C., a yoga propriamente dita enraiza-se na fusão das culturas autóctones, os Dravídias e os aborígenes e as estrangeiras. Lá na Índia existia seres que lá habitavam antes da chegada dos arianos, eram os dravidianos. A raça ariana chegou, como era superior em termos espirituais, dominaram os dravidianos e aí deram origem à formação da Índia. Então, isso provém então dos dravidianos e dos aborígenes e as estrangeiras, os indo-europeus. Os primeiros sendo agricultores, os dravidianos, sedentários, agricultores sedentários, que observam cultos devocionais dedicados à Grande Mãe. Eles já tinham culto à Grande Mãe, mas eles tinham um nível de agricultores. Né? Os segundos são pastores, adeptos dos rituais e da especulação, fiéis aos deuses do céu e à religião do Pai. Então, aí ainda já tinha, então, portanto, uma certa formação de culto ao Supremo, né? A Deus, dentro das suas limitações, das suas características. Mas a raça ariana veio trazer uma nova dimensão para esse entendimento. Duas tradições fizeram crescer o que hoje é a yoga. Por um lado, entre 1500 e 1200 a.C., a experiência religiosa dos ascetas nas selvas da Índia, que é comprovada pelo Rig Veda, que é um escrito muito antigo, né, da Índia. Né? Do outro lado, a especulação filosófica, tendente à interiorização dos ritos e dos sacrifícios instituídos pelos invasores indo-arianos. Aqui fala invasores indo-arianos, mas não é bem esse sentido. Né? Geralmente, nos escritos que a gente vê, por vezes a gente fala invasores indo-arianos. Não, os arianos não invadiram nada, não invadiram ainda, eles vieram através da lei. A lei conduziu a raça ariana para a Índia, para a formação depois das
as sub-raças, as 7 sub-raças, né? Nós temos conhecimento. Então, não foi uma invasão, foi uma chegada da lei. E essa é a verdade. A chegada da lei na Índia, da lei cósmica justa e perfeita, provida de Atlântida. Esse é o sentido. Né? Então, aí, a yoga clássica, tal como foi estabelecida e codificada por Patanjali, um grande estudioso, Patanjali, né? 2 séculos antes da nossa era, aparece no século IV a.C. e se desenvolveu até o século XI. Esta yoga é, de certa forma, a yoga clássica, né? Essa yoga é, de certa forma, definitiva, dado que as evoluções posteriores são de ordem rústica ou especulativa e resulta de uma prodigiosa síntese de aspirações espirituais da alma indiana, confrontada com uma multiplicidade de ritos, cultos, crenças e técnicas. Então, quando os arianos chegaram, já existia uma certa conformação ritualística na Índia, né? Dos dravidianos, dos agricultores que lá viviam, né? Mas quando os arianos chegaram, eles deram uma infusão, fizeram uma infusão de uma nova visão, trazido justamente da Atlântida, né? Então, houve um dimensionamento muito maior da cultura indiana pela chegada dos arianos, né? Então, isso é muito importante. Os textos, fonte de todos os ensinamentos relacionados com a prática da yoga são. Vamos ver quais são os textos que dão fundamentação para a prática da yoga. Vamos ver? Começando, então, o primeiro, os Vedas. Os Vedas é um dos textos fundamentais justamente para a prática e a manutenção da yoga. Os Vedas são hinos em versos ou prosa, fruto da civilização indo-europeia, que nasceu no norte da Índia em 1500 a.C. A yoga reveste, segundo esses textos, o sentido de uma disciplina aristocrática, revelada a alguns iniciados, recobrando o seu sentido etimológico. Atrelar uma parelha de cavalos impetuosos ao carro de guerra de um príncipe ou de um deus. Os Vedas ulteriores, aqueles Vedas depois que vieram, que é uma série de escritos, né? Os Vedas ulteriores a esse momento, alargam essa noção restrita. O yoga torna-se um método de uma receita aplicada à moral, à conduta religiosa, familiar e psicológica. Então, essa yoga que foi depois desenvolvida, com a presença dos arianos, dá uma noção muito clara e nova para a Índia, né? Relativamente à moral, à conduta religiosa, à conduta familiar e à conduta psicológica. Os Vedas expõem os preliminares ascéticos e as disciplinas do corpo que favorecem a resistência física, tapas. Isso não só a resistência fornece não só o aumento da resistência espiritual frente aos confrontos todos, né, mas também aos confrontos ligados à resistência física. Evocam também, os Vedas, estados de consciência estáticos que serão mais tarde integrados na tradição da yoga. Começa aqui a incorporação dos rituais e sacrifícios através dos exercícios físicos. Então, isso aí, de modo sintético, é a base que nos dá os Vedas. Depois tem outros escritos fundamentais também nessa questão, que são os Upanishads. Upanishads. Escritos em prosa. Os Vedas estão em prosa ou em verso. Os Upanishads estão escritos em prosa, dos quais os mais antigos remontam ao século V a VI, contemporâneos do budismo, que traduzem as diversas orientações espirituais que atravessam o pensamento indiano nessa época. A palavra yoga é utilizada pela primeira vez nos Upanishads, na sua acepção tradicional, que significa a união do Atman e Brahma. União de Atman e Brahma. Atman, que é a nossa consciência crística, com Brahma, que é o nosso Pai Celestial, né? O primeiro trono. Né? É o Pai Celestial, nosso primeiro trono. Né? Alguns permanecem fiéis à especulação metafísica e à contemplação gnóstica. Muitos permanecem fiéis, né? A especulação metafísica a respeito da yoga e também pela abordagem através do gnosticismo. Né? Outros insistem na vida ascética e nos exercícios psico da yoga. Né?
As mais conhecidas, esses últimos, né, os trabalhos dos exercícios psicocorporais, são geralmente denominados pelo Upanishads da Yoga. As mais conhecidas, essas Upanishads da Yoga, são Katha Upanishad, Tatitiya, Taititiya, Shanda Yoga, Krurika, Yoga Tattva. São nomes difíceis, né, de pronunciar. Pela primeira vez, um texto explicita formalmente a perspectiva espiritual da yoga, que é libertar a alma da roda de samsara, ou seja, da sucessão das encarnações. Um objetivo básico da yoga é justamente trabalhar no sentido de romper justamente aquela roda de samsara que foi nos ensinado pelo Siddhartha Gautama, Buda. Né? É uma roda constituída por um ciclo permanente, né? Enquanto a alma estiver nisso envolvida, de nascimentos e renascimentos, né? Reencarnações, que constituem, então, esse ciclo kármico, chamado justamente a roda de samsara. Né? Muito bem? Isso é muito importante. Né? A concepção metafísica da yoga, influenciada pelo budismo e pelo Vedanta, aprofundada pelos Upanishads, sofreu diversas evoluções. É importante saber que a prática da yoga constituía na Hinayana, regida pela obediência ritual, um pecado sem remissão. Ou seja, o yogi abandona sua família e a sua casta, descura dos seus deveres rituais, colocando-se numa posição de rebelião indisfarçável perante as instituições bramânicas. Aqui surge um antagonismo subsistente entre a vontade yógica do resgate individual e o fervor ritual institucionalizado pelos arianos. Então aí a yoga dá uma visão diferente, né, para todo aquele conceito que os antigos indianos tinham a respeito da ascese, a respeito do religare, dando uma visão mais ampla. Né? Isso é importante. Um outro texto importantíssimo, que é o Mahabharata. Dois textos importantíssimos. Mahabharata e o Bhagavad Gita. Mahabharata e Bhagavad Gita. Este antagonismo teve a resolução por volta do século IV. Esse antagonismo que nós nos referimos, né, daquela consciência existente na Índia anteriormente, antes da chegada da raça ariana, né, esse antagonismo teve uma solução por volta do século IV. A yoga, reservada por tradição a uma minoria de renunciantes, reconhece subitamente uma renovação, uma popularidade pelo aval de tratados fundamentais, cujo êxito foi prodigioso. O Mahabharata, epopeia heróica, cujo propósito inicial, a narração de uma guerra fratricida entre vários clãs, encontra-se amplamente extravasado por sucessivos acréscimos, textos jurídicos, teológicos e místicos. Então, o Mahabharata justamente dá essa noção de uma guerra. Nós já tivemos, quem quiser, nós já temos aqui no nosso link, né, no canal Conexão 325, palestra a respeito de Bhagavad Gita, né, que relata justamente uma guerra que existiu na antiguidade entre duas forças, né, do mal e da luz e das sombras, mas no sentido de isso aí produzindo uma evolução muito grande na Índia. Né? Muito bem? Alguns dos seus livros do Mahabharata, ou Bhagavad Gita, fazem alusão à yoga, bem como à metafísica que o subentende. Sâmika, mas é o Bhagavad Gita que dá ao yoga uma nova extensão, cujas repercussões espirituais foram consideráveis. Então, o Bhagavad Gita foi algo extraordinário na história da Índia, né? Dá uma visão enorme do processo da evolução humana, de como se acontece, né? E principalmente no sentido da renúncia interna, né? O ser humano renunciando à sua própria eu interno, a sua própria personalidade, em direção de uma ascese, de uma união, de um religare da sua consciência humana com a consciência superior. Isso é muito importante. Assim, o Bhagavad Gita altera a vida espiritual indiana,
permitindo a todos, sem exclusão, de praticar a yoga da sua preferência. Olha que o Bhagavad Gita não deu, né? Alterou a vida espiritual indiana e permitiu a todos, sem exceção, praticar a yoga da sua preferência. A yoga tem várias modalidades, então a pessoa vai praticar aquela que mais lhe convém. Yoga Sutra de Patanjali. Embora hoje seja contestada a paternidade das Yoga Sutras por parte de eminentes especialistas na cultura indiana, uma coisa é certa. Patanjali codificou uma doutrina que lhe é bastante anterior. Então, o Patanjali veio e fez a codificação de algo muito anterior à sua existência. Isso é importante nos escritos da Índia. Patanjali codificou, então, uma doutrina que lhe é bastante anterior. Graças a uma sintetização genial, o autor da Yoga Sutras condensa um conjunto de teorias baseadas numa técnica já constatada. As duas fórmulas concisas e precisas, destinadas à memorização, cristalizam uma experiência secular. Então, veja bem o trabalho extraordinário do Patanjali, né? Aliás, aqui na própria nossa Sociedade Brasileira de Obiose, na yoga que nós praticamos, nós seguimos justamente essa linha que o nosso professor nos deixou, do Patanjali, né? São 7 linhas específicas e nós seguimos com maior inclusão, maior perfeição, as 3 linhas, os 3 métodos entre esses 7 métodos do Patanjali, né? Alguns ramos da yoga clássica conquistaram um lugar de destaque que na cultura milenária indiana chama-se como? A Bhakti Yoga. Então, agora vamos ver os tipos de yoga que foram sendo identificados através da evolução espiritual dos seres, né? Eles vão dando novas denominações a práticas específicas da yoga, né? A Bhakti Yoga é o caminho da devoção, o mais natural caminho para a realização de Deus. Depois vem a Jnana Yoga, ou o caminho do conhecimento. Pelo processo de eliminação, o aspirante alcança Brahma e realiza sua união com o aspecto impessoal de Deus. Ou seja, ele realiza aquilo que Jesus nos ensinou, a volta à casa do Pai. Não é verdade? Volta a Brahma, a volta à casa do Pai. Porque todos nós viemos da casa do Pai. Olha só, vamos fazer a relação? Na casa do Pai, em Brahma, estão as nossas mônadas. As mônadas que nos dão a nossa natureza interna como seres humanos e assim por diante, né? Então, as mônadas estão lá em Brahma. Elas emitiram projeções suas até o nível mais denso e nós estamos retornando. Desce vida e energia, sobe vida e consciência. Então, nós retornamos. A nossa mônada, a projeção da mônada que existe em nós vai se transformando e nós retornamos a Brahma. Como Jesus falava, a volta à casa do Pai, né? Isso é muito importante. Depois tem a Karma Yoga, outro tipo de yoga, Karma Yoga. Destina-se a pessoas ativas, ensina a agir e trabalhar desinteressadamente, de modo a obter a paz mental, utilizando o desejo natural de ser produtivo. Karma Yoga. Está ligado com o karma, né? Então, ensina o indivíduo a trabalhar sem qualquer interesse a respeito do seu trabalho. Trabalha assim, de maneira fraternal, amorosa, trabalhando de maneira amorosa a favor da evolução sua e da evolução da humanidade como um todo, né? Então, isso aí, conduzindo o indivíduo à obtenção da paz mental, utilizando o desejo natural de ser produtivo. Depois tem um outro tipo de yoga, muito importante, né? Que é a Raja Yoga, ou yoga real. Raja Yoga ou yoga real. É o caminho da meditação formal, um método de concentração da mente, direcionada unicamente para a realidade última, até que a absorção completa seja alcançada. Então, esse é outro tipo de yoga, muito importante, né? Depois vem outro tipo de yoga, Sankhya Yoga. Sankhya Yoga, encontrada no Bhagavad Gita, é a filosofia para desenvolver a inteligência abstrata. Olha, a inteligência abstrata é o caminho que nós estamos seguindo agora, né? Da nossa Liana, desenvolvendo a mente abstrata, a quinta coisa em nós. Nós temos
nós temos um quaternário inferior, isso, do qual a parte emocional e a parte mental inferior constitui a nossa alma, e na tríade superior, uma quinta coisa, está o mental superior. Então, a Sankhya Yoga, justamente, é a filosofia para desenvolver a inteligência abstrata. Veja, Sankhya Yoga é destinada para desenvolver o mental superior, o mental abstrato. Olha que importante. Depois tem o Takara Raja Yoga. Takara Raja Yoga é o desenvolvimento dos conhecimentos e poderes puramente espirituais que conduzem ao Nirvana. Desenvolve conhecimentos e poderes espirituais que conduzem ao Nirvana. É a porta de entrada para o Nirvana, na verdade, um estágio de consciência superior acima de nós. Depois tem a Hatha Yoga. É o oposto da Raja Yoga. Utiliza meios físicos para o desenvolvimento, tem por base o corpo físico. A Hatha Yoga trabalha o corpo físico, exatamente. Pratica a Hatha Yoga. Utiliza meios físicos para o desenvolvimento e tem por base o corpo físico. Hatha Yoga, né? Depois existe a Yoga Maya. Yoga Maya, hein? É o processo de criar ilusões, magia da imaginação, a fim de adquirir prestígio. Yoga Maya, né? Então, trabalha com a ilusão, mas claro que no sentido evolucionista, né? Evolução. Depois vem a Laya Yoga. Olha quanto tipo de yoga, né? Laya Yoga consiste em contemplar algum objeto exterior cerrando os olhos. Cerra os olhos e vê um objeto exterior vendo por dentro, né? Nessa prática, Laya é o momento em que a mente, ao passar de um estado de consciência ao de inconsciência, cai em estado de entorpecimento passivo. Isso conduz a todas as calamidades da mediunidade irresponsável. Aí, então, há um preceito e na aplicação da Laya Yoga, conforme os ensinamentos nos indicam, pode conduzir a um processo de momento de um estado de inconsciência e um perigo de uma mediunidade irresponsável. Quer dizer, toda prática, evidentemente, a gente tem que tomar cuidado para não fazer o errado em si, fazer sempre o certo. Isso é muito importante. Agora vamos ver aqui sobre a yoga hoje. Hoje em dia, a yoga não é tão popular como sistema de filosofia, mas como disciplina prática. O problema aparece quando, não sabendo justificar o porquê da forma de se relacionar com o corpo, o praticante faz desse sistema uma simples ginástica, distanciando-se do grande propósito, que é o controle da mente. Quer dizer, veja bem, às vezes o indivíduo vai entender a yoga como uma ginástica. Né? Eu vou praticar yoga, uma ginástica física, mas não é só isso. Não é somente uma ginástica da parte física, é um processo de desenvolvimento do seu controle mental. Não é verdade? Como estado da mente não se aprende, se pratica. Utilizam-se técnicas que criam condições para o relaxamento dos pensamentos. E um dos caminhos a interferir, onde as emoções interferem. Sabe? Aí, então, yoga, na verdade, vai evidentemente agir sobre o comportamento do indivíduo, né? Seus pensamentos, as suas posições, a sua disposição específica para o que ele está praticando a yoga, que deve ser sempre em benefício seu, pela evolução espiritual, e o benefício do próximo, em benefício da humanidade. Isso é muito importante. Né? Assim, as posturas do yoga, asanas chamado, né? Interferem no tônus muscular, que por sua vez está ligado ao tônus emocional. Então, aí está. Os exercícios respiratórios, pranayama, interferem no ritmo respiratório, que possui relação mais estreita com as emoções, criando-se o canal de acesso à mente por meio de mecanismos que estão relacionados às emoções, e obter, por fim, uma condição favorável para o estado meditativo. Então, na verdade, o segredo é justamente levar o indivíduo para um estado de meditação. E esse estado de meditação levar a uma introspecção muito profunda, a fim de chegar ao Deus que existe dentro de si. Isso relembrando, né? O próprio Jesus nos falava, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a yoga justamente é um caminho específico. Né? É um dos caminhos que existe
relativamente às práticas da Índia, para encontrar o caminho da verdade. Agora, o caminho da verdade é justamente encontrar o seu eu interno, né? O seu Deus interno. Muita gente, como dissemos anteriormente, muita gente entende a yoga como uma prática apenas, uma ginástica. Não é só isso, né? Existem práticas assim na yoga, mas a prática, basicamente, é levar o indivíduo a um estado de consciência superior. Na verdade, a yoga é uma filosofia de vida, baseada na harmonização do corpo físico, através de posturas, da respiração e do mental, e através da meditação, com o fim de atingir a união entre os corpos físico, emocional, energético e espiritual. A yoga é fazer justamente essa harmonização. Na verdade, qual é o processo nosso espiritual de evolução? Nós temos 7 corpos. Nós temos que fazer justamente a harmonização desses 7 corpos. Hoje nós temos os 4 corpos superiores, o quaternário inferior, estamos desenvolvendo a tríade superior, começando a desenvolver a tríade. Mas no final, quando o indivíduo torna-se um adepto, necessariamente ele vai fazer justamente a harmonização desses 7 estados de consciência, né? E torna-se então um adepto. Com isso, ele conhece a verdade, que é, como Jesus falou, né? Conhecer a verdade. O importante é conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade? É conhecer o Deus que existe dentro de nós. Porque Jesus, inclusive, falou: vós sois deuses. Né? Conhecer o Deus que existe dentro de nós. E quando o indivíduo, através de um método específico, na yoga, incluindo, ele atinge esse supremo estado de consciência, conhecendo o Deus que existe dentro dele, então ele se liberta. Se liberta do quê? Do que ele vai se libertar? Dele mesmo. Ele vai se libertar da sua personalidade. É uma libertação interna dele. Né? Então, a contribuição de tudo isso seria a redução das tensões. A yoga colabora na redução das tensões. Melhoria na concentração e apaziguamento do mental turbulento, devido ao sem fim de solicitações da vida moderna. E melhoria também na nossa respiração ineficiente, aumentando a oxigenação, cada vez mais deficiente devido aos níveis de poluição do ar. Então, a yoga, quando praticada, ela desenvolve um equilíbrio físico, né? Um bem-estar físico e também a respiração. Normalmente, nós, seres humanos, vivendo nas cidades turbulentas que nós vivemos, nós respiramos mal. Nós não respiramos. Então, isso que a medicina fala então, da hipoventilação. Hipoventilação pulmonar, né? Então, o oxigênio não se distribui de forma adequada por todo o pulmão. Então, na yoga, não. Existem práticas específicas para justamente praticar a respiração de forma adequada. Isso, evidentemente, dá um certo impulso no sentido de lucidez no indivíduo, né? Lucidez superior, e também acalma os processos degenerativos do pulmão. A pessoa fica com mais saúde. Né? Isso é muito importante, esse entendimento. Então, a yoga, como vimos, ela produz saúde, bem-estar físico, mas também produz um estado de atenção especial para o desenvolvimento da consciência superior. Veja bem a amplitude que a yoga possui, justamente quando o indivíduo a pratica. Né? Isso é muito importante, esse entendimento da educação no yoga. Agora, vamos ver aqui, de acordo com o professor Henrique José de Souza, né? Nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. De acordo com o professor Henrique José de Souza, a melhor de todas as yogas é aquela apregoada pelo próprio Gautama Buda. Veja bem, Gautama, uma mente iluminada é maior do que um anjo e um Deus. Uma mente iluminada é maior que um anjo e um Deus. Ou seja, ele torna-se um ser iluminado, um Deus, um ser angelical. Portanto, só exercitando cada um a sua mente por meio do estudo, harmonizado com o caráter elevado, verá um dia seu ego libertar-se das ilusões do mundo terreno. Então, o mestre diz, né? Esse processo da yoga, conforme nos ensina, ele mesmo diz, Siddhartha Gautama, é justamente nos libertarmos da ilusão do mundo terreno. Na verdade, nós temos 3 tronos, 3 logos, primeiro, segundo, terceiro logo. É o mundo das ilusões. O mundo das realidades é superior a isso. É o mundo das ilusões. Mas o sentido da evolução espiritual é justamente libertar a consciência que está fazendo esse trajeto
de subida até a volta do Pai, libertar-se das ilusões que nos cercam, né? E atingir, evidentemente, a realidade suprema, né? Isso é muito importante. Continuando, o professor continua dizendo, é a união das duas doutrinas, a do olho e do coração, ou os dois caminhos laterais, Jnana, o do conhecimento, e Bhakti, da devoção. Pois que existe um terceiro no centro, que é o do karma, ou da ação, aquele que obriga o homem a vários nascimentos, justamente por seus atos, pensamentos, serem de ordem exclusivamente terrenos. Né? Estamos aqui, então, nessa prática yoga, o nosso mestre diz, né, na verdade, faz a união desses dois pontos de vista, do olho e do coração. Né? Justamente, são duas colunas laterais, né? Jnana e Bhakti. Justamente as colunas J e B. Né? J e B. São duas colunas J e B. Aliás, sempre no processo de desenvolvimento, sempre existe a coluna J e a coluna B, no sentido de produção da evolução. Né? Os mestres sempre utilizam esse método. Né? É muito importante. Coluna J e coluna B. Aliás, no nosso terceiro milênio, nós teremos aqui justamente duas colunas, J e Bhakti. Bhakti. J, Siddhartha Gautama. Jnana, veja, repetindo. Coluna Jnana, Siddhartha Gautama. Coluna Bhakti, Jesus o Cristo. Ou seja, Jnana, o conhecimento. Bhakti, Jesus, o amor. Conhecimento e amor. O terceiro milênio está fundamentado no seu desenvolvimento nessas duas colunas, Siddhartha Gautama e Jesus o Cristo. A sabedoria e o amor. Fundamental esse entendimento nosso para verificar uma evolução que estamos passando pelo terceiro milênio rumo a uma nova civilização. Não é implantação de uma religião budista ou implantação de uma religião cristã. Não é isso, não. É o estado de consciência de Jnana e Bhakti. Verdade? Sabedoria e amor. Muito bem. Então, isso aí é muito importante, essa observação do nosso mestre, né? Essa informação é importantíssima nesse estudo. Então, aí temos aqui alguma informação sobre Patanjali, né? Patanjali falou o seguinte: saber relaxar bem é saber viver bem. Patanjali foi um pensador e filósofo hindu que viveu no segundo século a.C. Foi o autor do Mahabhashya, comentário do tratado gramatical Astadhyayi, de Panini. Suas ideias filosóficas, especialmente sobre a natureza das palavras, fazem dele um dos mais antigos eruditos do mundo. Foi compilador, Patanjali, né? Foi compilador do mais antigo tratado sistemático de yoga, a Yoga Sutra, e a maior parte do que hoje é conhecido como a ciência da yoga derivada desse livro básico. Patanjali é conhecido como o pai da yoga darsana, embora a yoga já fosse conhecida anteriormente. Nos seus 4 livros de sutras, conhecidos como aforismas, examina sucessivamente a concentração, samadhi, a prática de yoga e as forças psíquicas e o isolamento do espírito do todo, Kaivalya, no que consiste a salvação final. Então, Patanjali, o tópico dele é justamente esse processo de transformação do ser humano rumo à sua salvação final. Essa yoga admite um ser divino, mas só como aquele que está na quietude da yoga e não como criador e salvador, é apenas um modelo para ser imitado pelos yogis. As 196 sutras, divididas nesses 4 livros, Patanjali sintetizou o essencial da filosofia técnica da yoga. Então, vamos ver os fundamentos que Patanjali nos deu, né? Através assim, são 4 fundamentos fundamentais, essenciais. Né? O primeiro fundamento, constituído por 51 aforismos, constituído por 51 aforismos, refere-se à natureza geral da yoga e sua técnica. A técnica essencial da yoga é o samadhi, que pode ser definido como um mergulho nas camadas mais profundas das consciências de quem esteja operando através dos diversos graus na mente. Segundo ponto dessa consideração de Patanjali, né?
constituído de 55 aforismos, orienta o estudante sadhaka à prática da austeridade, autoestudo e entrega a Ishvara, Deus, conduzindo a um crescimento integral e equilibrado da individualidade. Inicie práticas preparatórias utilizando técnicas respiratórias, pranayama, posturas físicas, asana, e de concentração, dharana. Dharana, é isso aqui. Isso nos torna o sadhaka, o caminho, o pretendente à iniciação, apto à prática de samadhi, fortalecendo física, mental e emocional e moralmente a prática da yoga superior. Um terceiro ponto evocado por Patanjali, constituído por 55 aforismos. Olha o trabalho imenso que ele deixou, né? 55 aforismos concentra-se na introdução de práticas internas, como dhyana, meditação, fazendo uso do mantra e da repetição constante do mantra japa. Discorre sobre os poderes alcançados por aqueles que trilham os caminhos do autocontrole. Siddhis. O quarto fundamento do Patanjali, constituído por 34 aforismos, aprofunda os ensinamentos expostos anteriormente, né? E discorre sobre o estado final da prática da yoga, estado de samadhi ou estado de autorrealização ou iluminação. Segundo Patanjali, a yoga é a capacidade de deter a vontade, de suprimir totalmente todos os movimentos, modificações, mecanismos do órgão psíquico, do espírito, no sentido ordinário do termo. O yoga visa não apenas a suspensão de todas as ideações, mas também a abolição de todos os estados de consciência condicionados. Quer dizer, o indivíduo liberta do condicionamento, que é muito característico na nossa personalidade. Fica condicionado a uma prática, a uma postura, a um comportamento. A yoga liberta o indivíduo disso. Né? Patanjali enumera 5 fatores que geram todas as formas de limitação e sofrimento. Vamos ver os cinco fatores. Né? Avidya, conhecimento ou sabedoria. Asmita, ego inferior. Raga, apego a tudo que gratifica. Asmita. Diveshya, aversão a tudo que desagrada. Asmita. E abhinveshya, medo da morte. Na medida em que o homem consegue reduzir a tirania do ego e também daquilo que resulta do ego, e com o apego, aversão e medo recupera paz e saúde e abre caminho para a felicidade. O caminho da libertação. Os sutras, sistema concebido por Patanjali, visa a plena realização do homem espiritual, a união da alma individual com a alma do universo, da consciência com a divina consciência. Assim é que o mortal converte-se em imortal e torna-se então uno com Deus. Esse sistema, sutras, é constituído de 8 níveis, Ashtanga, que devem ser conquistados um a um, como os degraus de uma escada. O yama, que significa domínio, é o começo de tudo. São os 5 mandamentos do yama. 5 mandamentos do yama, vamos citar. Falar a verdade, praticar o desapego, não roubar, não desvirtuar a sexualidade e não praticar a violência. Visam a purificação do homem pelo aniquilamento do egocentrismo e a subjetividade, e também o controle dos impulsos gerados pelos órgãos da ação, boca, braços, pernas, sexo e excretores. Depois tem o estado de niyama. Aqui se busca o domínio dos 5 órgãos dos sentidos, as percepções captadas pelos olhos, nariz, ouvidos, língua e pele, podem ser dominadas através das 5 atitudes fundamentais. 5 atitudes fundamentais que levam o indivíduo a esse estado superior. O contentamento, a purificação, o esforço sobre si, o estudo de si mesmo e da metafísica da yoga. E, finalmente, a consagração do yogi ao yogi perfeito, Ishvara Pranidhana. A consagração alta, mais alta da yoga, é o Ishvara Pranidhana. Asanas, são as posições físicas, asanas. Devem ser confortáveis, as posições do corpo físico no desempenho da yoga, né? Devem ser confortáveis, mas sempre com firmeza. É preciso buscar a perfeição, tentando suprimir o esforço para realizá-las. O corpo tem que ficar imóvel e só então atinge o conforto.
Para o yogi, esse estágio possibilita a formação de um novo corpo, onde a energia não encontra ali mais obstáculos para circular livremente. Olha só, que muito interessante, né? A yoga propicia a circulação de energia de modo bastante livre, plena, né? Depois tem o pranayama, já nos referimos a isso, né? Olha, justamente ligado à respiração, né? Pranayama é o processo de expansão da energia vital pela respiração. Prana significa força vital, energia, vitalidade. Prana vem do sol. Prana vem do sol, né? Está na nossa atmosfera toda, né? Nós respiramos o oxigênio e nós também assimilamos o prana. A yama é a expansão. A yama é a expansão, domínio, retenção. Essa prática permite o fortalecimento do fluxo vital de energia do organismo e para isso é necessário reeducar o corpo. Durante a prática, ela deve se manter imóvel. Então, aquele que está praticando a yoga deve ficar imóvel, né, e relaxado. O pranayama regula o metabolismo, fortalece o sistema nervoso e, principalmente, reequilibra os pensamentos, emoções e atitudes, tornando-se mais harmônicos. Veja a importância da prática do pranayama, né? Fundamental, né? A yoga da respiração. Depois vem o pratyahara, outro tipo de yoga, pratyahara. É a capacidade de liberar o mecanismo sensorial do domínio dos estímulos exteriores. Desde o dia em que nascemos, estamos projetados para fora, seduzidos por imagens, impressões e sensações. E quando nascemos, nós ficamos envolvidos pelo nosso mundo e ficamos seduzidos por essas imagens. Né? A tal ponto que a permanente ligação com as imagens do mundo pode obstaculizar, pode impedir que a pessoa desenvolva o seu eu superior. Né? Então, é necessário libertar-se dessa maia. Libertação da maia para atingir a consciência superior. Esse fluxo contínuo escraviza o pensamento, nos arrastando para a experiência exterior. Esse fluxo, então, de informações exteriores nos tornam presos ao mundo exterior, simplesmente. Né? A mente é o maior obstáculo para meditar. A mente. Uma mente não educada. Né? Uma mente não educada, que não tem... Quando o indivíduo não tem o controle da mente, ele não tem condição para meditar. Então, a própria mente do ser humano é um grande obstáculo para a meditação. Temos que esvaziá-la, esvaziar a mente, tranquilizar as emoções e relaxar o corpo. No Pratyahara, o homem se liberta dessa invasão avassaladora do mundo exterior. Atinge o recolhimento, o contato com a experiência interior. A meditação. Olha que importante que é isso, né? Muito importante isso, né? Aí vem, então, a questão do dharana, que nós já vimos num encontro anterior, estudamos um pouco sobre dharana, né? É um assunto muito extenso, né? Dharana é a atenção em um único ponto, a tentativa, através da vontade, de trazer a consciência ao interior desse ponto ou imagem. Então, assim, dharana é a perfeita concentração mental. É o método de yoga, né? Dharana é um perfeito estado de concentração mental. Essa presença só pode ser obtida com uma prática regular e perseverante. Ao mesmo tempo, nada deve ser forçado. Essa atitude gera tensão, afastando o homem do verdadeiro estado de consciência. Veja só que importante. Aí vem um outro estágio da yoga de Patanjali, né, que é justamente Dhyana. Olha só, Dhyana. Nós estamos aí nesse caminho, né? Os 3 estágios superiores. Dissemos 7 processos de prática yoga, né? Esses 3 estágios são os superiores, que é justamente Dharana, Dhyana e Samadhi. Já estudamos Dharana, né? Agora, Dhyana. Dhyana é a experiência real da meditação, a interrupção do fluxo do pensamento com a concentração espontânea da consciência, uma preparação para atingir o estado de iluminação. Na verdade, o Dharana está ligado com o processo da mental superior. Dhyana está ligado com o nosso processo búdico, em nós, a consciência búdica. E Samadhi, ao qual nós vamos referir já, é o último estágio da prática de Patanjali, que nos remete ao nosso estágio de união com o eu superior. É o nosso Cristo interno, a relação do nosso Cristo interno. Então vem Dhyana. Dhyana é a experiência real da meditação.
a interrupção do fluxo do pensamento com a concentração espontânea da consciência, uma preparação para atingir o estado de iluminação. Não há muito o que dizer de Dhyana, pois não se pode ensinar a meditação. A meditação não pode ser ensinada, ela tem que ser desenvolvida pelo aquele que está iniciando. O iniciando tem que atingir um conhecimento e desenvolver em si mesmo esse estado de meditação, pela prática de Dhyana, de Dharana e depois Dhyana. Pode-se, quando muito, ensinar técnicas de concentração. Então, é possível, através desses processos todos, ensinar técnicas de meditação. Mas o desenvolvimento pleno do processo está contido dentro da consciência daquele que está praticando. Não é isso? Aquele que está praticando é o responsável pelo atingimento de um estado de consciência superior. A partir daí, com muito esforço e constância, o ser humano tem uma chance de alcançar o estado de Dhyana. É preciso experimentá-lo em si. As palavras não o alcançam e tornam-se uma racionalização estéril. Tudo bem? Então, é a tríade superior, né? Dharana, Dhyana, Samadhi. Estão vendo assim? É o nosso processo agora da raça ariana. É o que nós passamos, estamos passando na raça ariana justamente esse estado. Temos que desenvolver a consciência mental superior, que é justamente Dharana, depois desenvolver Dhyana, que é o nosso estado de meditação, o estado búdico, e depois desenvolver Samadhi, que é o que nós vamos ver agora. Samadhi é o estágio final, é o Krishna interno. Pela prática de Patanjali, é o Krishna interno, é o estágio final, o estado de liberação da alma, a iluminação. É o amor puro e desinteressado, unidos à consciência universal. O adepto torna-se consciente do seu mental superior, tornando-se um com o todo. Quando ele atinge o dia de Samadhi, ele torna-se um adepto. Não é verdade? Ele deixa de ser um ser humano. Não é que deixa de ser humano. Ele deixa de experienciar, de vivenciar a experiência humana e vai vivenciar a experiência super-humana. Então ele torna-se uno com o todo. Né? Isso é um passo. Depois do estado adeptado, de Samadhi, ele vai atingir, pode e deve atingir um estado de subdivino e depois atingir um estado divino, alcançando o primeiro trono, Brahma, como Jesus nos chamou, a volta à casa do Pai. Jesus deixou uma palavra bem simples, a volta à casa do Pai. Muito bem. Desenvolvendo esse amor puro e desinteressado, o adepto torna-se consciente do seu mental superior, torna-se um com o todo. A posição do Buda, sentado, de olhos cerrados, olhos para dentro ao espiritual, com as suas orelhas enormes, cuja simbologia significa clarividência e a clareaudiência, e as pernas cruzadas na posição de Padmasana, as mãos unidas e dedos curvos, formam a última palavra do alfabeto sânscrito, ou aquele que alcançou o fim da sua evolução terrena, o Nirvana. O indivíduo atinge o Nirvana, que é um estágio superior, no qual o indivíduo já não está submetido às práticas humanas, mas sim um estado de vivência superior, super-humano. Para Patanjali, o sentido da vida está em despertar o homem espiritual, que se encontra esquecido, soterrado pelo homem psíquico. Porque, para a maioria dos seres humanos, parece suficiente acreditar que vivemos apenas uma vida física, ilimitada pela duração do nosso corpo material. Então, para todo ser humano, então, para a maioria dos seres humanos, a vida consiste em viver essa vida e um dia se morre e acabou. Não é bem isso, né? Na verdade, a vida é um estágio evolutivo para um estágio superior de vivência, né? Então, a vida é um estado em que o indivíduo deve trabalhar através de práticas eficientes, das quais nós temos a yoga, né? Para justamente a superação, para conhecer a verdade que existe dentro de si, conhecer o Deus que existe dentro de si e superar o seu próprio, superar a sua própria personalidade. Como Jesus falou, né? Alcançar a consciência dentro de nós, conhecer a verdade e nos libertarmos das injunções, das limitações que a vida nos oferece, nos aponta, através da nossa experiência no mundo terreno. Então, aí está esta... a verdade é que o estudo sobre yoga é enorme.
Quem se desejar fazer isso pode desenvolver trabalhos e mais trabalho a respeito da yoga, né? Que é infindável conhecimento. Mas, para nós, aqui, no nosso encontro, de maneira bastante sucinta, resumida, nós apresentamos aqui algumas noções específicas do yoga, né? Então, isso é muito importante. E temos que trabalhar para isso, para a nossa iluminação espiritual, o rumo à casa do Pai. Muito bem, meu caro Carlos Antônio, eu já estou terminando aqui essa primeira fase e vamos passando a palavra agora para os nossos irmãos, né, para que eles possam conversar conosco, trocar ideias, emitir suas opiniões, etc, etc. E assim vai. Tudo bem. Muito bom, professor. O senhor aborda muita coisa que a gente tem que começar a pensar, né, como iniciantes, principalmente nessa vida moderna que a gente tem, que é muito atribulada e tudo mais. Mas realmente, né, professor, serenar a mente para a gente poder fazer uma boa meditação, hoje em dia é muito complicado, né? É muito complicado, difícil mesmo, porque nós somos assim expostos, né? Somos cercados por uma série de fatos, acontecimentos, né? Que nos prende àquele mundo exterior, né? Nós ficamos então naquele mar de ideias, né? Aquele oceano de ideias que nos cercam, né? E impede o aprofundamento na nossa consciência interna. Mas é justamente o estado de dharana que nós estamos passando agora, né? Dharana, que é justamente o desenvolvimento do mental superior, é a libertação. Quando o ser humano se liberta dos seus pensamentos externos, que o cercam, e dos pensamentos internos também. Então, é por isso que chamou o livre pensador. Né? Só que na ciência acadêmica, na história acadêmica, a gente pode ler na internet e tal, né? E é sempre citado que o indivíduo deve se libertar da opinião dos outros. Né? É dito isso com muita ênfase, né? O indivíduo, o livre pensador, tem que libertar-se da opinião dos outros. Não é bem assim somente, isso é metade. O indivíduo tem que se libertar-se dos pensamentos dos outros e libertar dos seus próprios pensamentos, né? Do seu estado de consciência. Né? É uma libertação interna e externa. Aí, quando o indivíduo atinge essa libertação, ele pode então entrar em samadhi, atingir o seu estado de Cristo superior, né? O estado de adeptado, e seguir o caminho para realizações superiores, rumo à casa do Pai. Muito bom, professor. E a respiração e a meditação, acho que é um caminho, né, para equilibrar tudo isso, corpo, mente e espírito, né? Exatamente, isso aí é muito corpo, mente e espírito. Isso Muito bom. São 3 estágios, né? Não dá para separar isso, o corpo, né? A mente, o espírito, né? A emoção, né? Tudo isso tem que ser harmonizado, né? Todos esses fatos são fatos ligados ao nosso centenário, né? Nós temos 7 corpos, do qual o corpo mais denso é o físico, né? Mas depois tem mais 6 corpos hiperfísicos, cada um com o seu estado vibratório. O adepto ele tem que harmonizar todos esses estágios, esses corpos, a fim de formar uma só entidade unida, equilibrada, né? E com isso despertando o estado de consciência superior, que é o estado de autoconhecimento, né? Então, quando o indivíduo torna-se um adepto, olha, isso é muito importante. 2 coisas importantes. Quando o indivíduo, através dessas práticas, torna-se um adepto, ele não precisa mais ler, nem ouvir, nem pesquisar nada. Ele vê tudo dentro de si mesmo. Ele vê tudo dentro de si mesmo. É isso? Ele não precisa ter ninguém para lhe ensinar nada. Ele vê tudo dentro de si mesmo. E outra coisa que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, nos deixou ensinar, que é algo que é difícil da gente entender. É muito difícil. Um adepto pode viajar pelo sistema solar inteiro. Olha que ele fala. Nosso mestre nos deixou isso. Um adepto, ele pode viajar pelo sistema solar inteiro. Quer dizer, ele tem a possibilidade de atingir estados vibratórios superiores, então viajar entre planetas, entre estágios de evolução, em todos os mundos internos e assim por diante. É uma coisa fantástica. E é interessante quando o senhor diz, né, professor, porque a prática de ensinamento de Jesus seria de aproximar a humanidade desse entendimento, né? Claro.
Se todo aquele processo de Jesus tivesse dado certo, nossa humanidade hoje estaria bem evoluída, né? Interessante que nós podemos, olha que interessante, né? A religião não fala isso e nem tem condição de falar. Jesus podia falar tudo isso para os seus discípulos, né? Da yoga. Ele sabia tudo, ele sabia tudo isso. Agora, por quê? A gente pergunta assim, uma pergunta interessante. Por que se Jesus sabia tudo, ele nunca falou de yoga, de pranayama, essas coisas? Porque ele falava dentro da tônica do que ele tinha que falar. Ele tinha que falar na tônica ligado à Bíblia. É verdade? Imagine, se ele falou da Bíblia e ninguém entendeu, imagine se ele falasse coisa da Índia. Aí que ia ser uma balbúrdia completa, né? Se ele falando só sobre a Bíblia, ninguém entendeu, a maioria não entendeu, imagine se ele falasse sobre conhecimento da Índia, do Tibete, do Egito, né? Ele sabia tudo isso aí. Né? Mas ele se restringiu de maneira sábia e de acordo com o que o Pai lhe designou, o Pai Celestial, a se expressar-se dentro da tônica daquele povo, né? Israelita, né? E outra coisa, professor, como que a gente pode encaixar no mundo de hoje a psicologia, a psicanálise, em termos de auxiliar nesse processo de meditação e tudo mais? Tem toda a relação, tem toda a relação. Agora, veja bem, você pega o Carl Gustav Jung, né? Ele entrou em todo esse detalhe, né? Ele escreveu um livro, né? Sobre sincronicidade, né? Eu tenho até uma palestra sobre sincronicidade. Talvez até um dia aqui no canal eu volte, eu estou programando para a gente falar sobre sincronicidade, né? O Jung, ele levou 15 anos. Ele levou 15 anos para escrever o livro dele, Sincronicidade. 15 anos. Mas é um livro fantástico. Eu recomendo a todos ler esse livro, do Jung, Sincronicidade. Mas ele dá justamente essa possibilidade dessa ligação da consciência humana com o estágio superior. Né? Então, há uma sincronicidade. Essa sincronicidade, seguindo a psicologia e a junguiana, né? Essa sincronicidade em nós, ela é fortuita, acontece de vez em quando. De vez em quando a gente tem uma ideia sincronística na cabeça, vem uma ideia superior. Mas isso, quando o indivíduo torna-se um adepto, a sincronicidade torna-se permanente. A consciência dele é permanentemente ligada com o mundo superior, com o Pai Celestial. Então o conhecimento dele fica fantástico, né? Um autoconhecimento. Ele passa por um estágio que o adepto tem, que ele desenvolve, é o estado de contemplação. Ele contempla. Então, tanto que ele pode viajar pelo universo, pelo sistema solar inteiro, e pode também viajar pelo nível akáshico, pelo akasha. Ele viaja pelo akasha inteiro e tem todos os conhecimentos. Então, não tem limitações de tempo nem de espaço. Olha, o adepto, ele se livra das limitações do tempo e do espaço. Na verdade, isso é muito importante, né? Nós, só para fazer uma complementação, hoje a gente fala assim das viagens interplanetárias, né? O homem vai desenvolver foguetes e vai para outros planetas. Não, isso aí, eu até brinco, né? Esse foguete do homem é carrocinha, é carroça. É carroça. Não vai chegar a lugar nenhum, não é verdade? A limitação física impõe isso. Mas, através do desenvolvimento da espiritualidade, o homem pode viajar pelo universo inteiro. Existem naves espaciais, existem naves espaciais dos mestres feitos com matéria superior, é verdade? Matéria feita do vital, do mental superior e assim por diante, né? Aliás, o nosso próprio mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos fala isso, né? Que essas visões que nós temos, muitas dessas visões que nós temos chamamos de OVNIs, objetos não identificados, né? São projeções dos mundos internos, vem de Agartha, né? E o mestre fala que eles agem através de um estado de consciência, de uma sexta dimensão, trazendo produtos dos mundos internos para nós. Não me pergunte quais são esses produtos, o professor não falou sobre isso, né? Mas trazendo coisas que eu não sei dizer o que é, para o mundo, a fim de propiciar o avanço evolutivo na humanidade. Então, quer dizer, no futuro, quando o indivíduo vai evoluindo, ele pode viajar não só pelo sistema solar, pelo universo inteiro. Né? O universo, a gente diz assim, o universo é enorme. Não, para quem tem consciência universal, o universo fica um pontinho. Ele pode viajar de galáxia para galáxia instantaneamente. Né? Uma galáxia que a gente diz assim que está a bilhões e bilhões de anos-luz, o indivíduo pode viajar instantaneamente para lá.
Aliás, a própria física quântica afirma isso, né? A própria física quântica diz, né? O tempo é zero, o tempo não existe, o tempo e o espaço. A física quântica já atingiu esse estágio, né? O tempo e o espaço não existem. E o Buda falava isso, né? O tempo é zero, é o aqui e agora. E essa viagem será só mental, professor? Não, a viagem pode ser mental, mas pode ser também através de matéria específica de um plano superior, né? Existem seres que têm naves espaciais em níveis superiores, né? No vital, no mental, etc, etc. O nosso próprio mestre, o nosso mestre visitou os mundos internos aqui na Terra quando ele contou a experiência dele, né? E uma das experiências muito importantes nas revelações que ele conta, que uma das vezes que ele foi para os mundos internos, ele entrou num trem, uma espécie de trem com rodas com rodas cristalinas, né? Umas rodas assim, eram cristais, né? Então ele transportou ele para um determinado ponto, né? Então nos mundos internos existem, né, coisas formadas pela matéria contidas relacionadas ao mundo correspondente, né? Aliás, o nosso próprio o espiritismo fala isso, né? O nosso médio Chico Xavier, não é isso? Na década de 30, né, 40, ele já falou sobre a existência dos mundos superiores, né, hiperfísicos, e que lá existiam casas, existiam objetos, etc. Muita gente, um fato importante, muita gente que era espírita na época abandonou o espiritismo, porque dizia que o Chico não estava batendo bem da cabeça. Saíram do espiritismo. Mas é verdade, existem planos, né, que nem a Agartha, né? Existem templos construídos no plano mental, né? Templo mental, né? Então, tanto que o nosso mestre diz que são 7 cidades agartinas, cada cidade agartina com 3 templos. Templos construídos na matéria mental, eles vivem na matéria mental, né? Então, 3 templos, dando 21 templos em Shambhala. É muito importante isso, é algo extraordinário. É claro que a ciência vai atingir esse conhecimento. A física quântica já está entrando, já está no caminho em direção desse conhecimento. Inclusive, professor, tem muito objeto não identificado que algumas pessoas veem e outras não. É como se alguém tivesse condições de enxergar uma dimensão superior. Exatamente. Se a pessoa tiver clarividência, ela vai ver coisas, né? Que nem o prana. O prana, tem gente que vê prana. Isso é uma coisa a pessoa está na praia, numa praia, um azul assim, bem clarinho, né? Ela vê aquelas pontinhos brilhantes de prana brilhando no céu. Assim. Tem gente que vê prana, a pessoa pode ver o prana brilhando na atmosfera. Exatamente, exatamente. É algo fantástico, né? Que supera tudo aquilo que a gente imagina, né? De ciência. Supera. Além da imaginação. Mas é verdade. É a realidade superior. O professor Marcos Dias ele traz uma pergunta aqui. Podemos ver no sistema de castas indiano uma transgressão dos ensinamentos dos antigos Vedas? Olha, é claro, veja bem, vamos raciocinar da seguinte maneira. Os mestres trazem os ensinamentos, mas frequentemente os seres humanos distorcem os ensinamentos. Isso é frequente. O mestre traz o ensinamento e os seres humanos distorcem. Não é verdade? Por exemplo, aqui na nossa religião cristã, a distorção é evidente, né? Jesus ensinou a paz e o perdão, o amor e o perdão. E o que os seguidores fizeram? Matavam, sacrificavam, judiavam das pessoas, inquisição, não é verdade? Isso tem alguma coisa a ver com Cristo? Não tem nada a ver com Jesus, é uma deturpação. Isso aconteceu no Egito também. No Egito houve uma deturpação dos conhecimentos, né, dados pelos seres superiores. Né? Isso sempre acontece na humanidade. A deturpação que o ser humano faz dos conhecimentos superiores. É por esse motivo que a escola iniciática é uma escola de ocultismo. É isso. A escola, os mestres dizem, como Jesus falou, não atirem pérolas aos porcos. Né? Não devemos atirar pérolas aos porcos. Por quê? Isso de maneira bastante sugestiva, que o nosso Jesus falou, né? O porco vai, pega a pérola e mistura na lama, não é verdade? Então,
faz parte da história da humanidade. Seres humanos pegam os conhecimentos dos mestres e deturpam, fazem algo totalmente inverso daquilo que o mestre escreveu. Isso aconteceu no cristianismo, já aconteceu no cristianismo e em outras correntes, não é só no cristianismo, em outras correntes aconteceu isso. Né? E lá na Índia aconteceu também. Né? No início da Índia existe a vigência das castas. Castas que eram provenientes do estágio evolutivo dos indivíduos, através do kármico. Né? As castas, no tempo da antiga Índia, as castas existiam de maneira correta, refletiam o aspecto kármico dos seres humanos. Mas com o tempo, as castas foram degeneradas. Tanto que, em 1948, as castas foram proibidas na Índia. As castas foram proibidas, eliminadas. Então, não se pode mais falar em castas, né? A partir de 1948, né? Porque houve uma degeneração. Então, a grande questão do ser humano é receber o conhecimento, aplicar o conhecimento, mas não degenerar o conhecimento. Esse é o comportamento ideal para o ser humano. Muito bom, professor. A propósito, professor, o Marcos Dias perguntando, a propósito, quando sairão os seus livros? A gente estava falando um pouco sobre isso, né, professor? Antes do programa aqui, eu já identifiquei um irmão nosso que vai... Eu vou falar com ele, né? Eu estava nesse impasse de encontrar alguém para levar esse projeto adiante, né? Tem que publicar, tem uma série de coisas que escapam do nosso conhecimento, né? Como se publica um livro, né? Um editor, né, professor? O editor. Então, eu tenho um irmão editor, terça-feira já vou falar com ele, né? Então, no projeto está a reedição do primeiro livro, né? Na segunda edição, a publicação de 2 livros que já estão prontos. Eu tenho 2 livros prontos já para editar, e um 4º livro que eu estou escrevendo e depois eu vou publicar. Então, tem várias coisas para publicação. E eu estava com esse problema de encontrar uma pessoa que levasse avante a questão formal da coisa, que é muito difícil de entender. E essa pessoa é um especialista, né, nesse assunto, que é uma pessoa da eubiose também, né? Então, aí eu já estou com o caminho aberto. Essa é a resposta para o nosso irmão Marcos Dias. O dia eu não sei quando, né? Mas aí, no momento que eu conversar com esse irmão, que eu vou tratar desse assunto, aí já vou saber mais ou menos a data em que eu posso dispor para ter o livro à disposição dos leitores. Muito bom. Bom, eu vou passar uns recados, depois eu volto aqui, professor. Eu queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, né? Que é um centro de terapias holísticas, Espaço Shakti Nova Era, que tem sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, o endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, pode ser via telefone, por WhatsApp também. Prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 99756-6874. Endereço no Instagram é @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial do Espaço Shakti no Departamento da Eubiose de Brasília, também no Departamento da Eubiose de Juiz de Fora, e 2 endereços em São Paulo, Departamento da Eubiose de Santana e Departamento da Eubiose do Sumaré. E eu também queria falar do nosso projeto Iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade, todos os sábados, aqui às 20h40, projeto Iniciação, aqui pelo YouTube, canal Conexão 3005, todos os sábados às 20h40, com seus colunas Gilberto Gatiri e Carlos Nascimento. Prestigie, né? E falar também dos cursos da série Peregrino, né? Quem tiver interesse, fazer contato no departamento, aí está o departamento do Sumaré, Rua Paracuê, 188 Sumaré, São Paulo. O telefone está aí para mais informações, é prefixo 11 de São Paulo, número 99112-1707. E também o endereço do Departamento de Santana, Rua Conselheiro Saraiva 538, que também tem a série Peregrino presencial, toda segunda-feira, às 20 horas. E o telefone para maiores informações está aí, o prefixo de São Paulo 11, e o número é 99653-9000. Quem tiver interesse de fazer o curso Série Peregrino presencial, é só fazer contato. Bom, é isso, professor.
Vamos bater uma bolinha, professor, porque não tem perguntas, aí a gente vai falando sobre o tema que foi muito bom, né, professor? A gente ter esse conhecimento dos Vedas, né, da antiga Índia, né, que tem um período oculto de Jesus, que tudo indica que ele passou pela Índia, né, professor, absorvendo todo esse conhecimento de lá. Tanto ele como a Helena Blavatsky peregrinou, né? Até o nosso mestre Henrique José de Souza chegou aí para a Índia. Foi até sim. Exatamente, é uma ligação que nós temos com a Índia, né? A Índia é fundamental. Nós, essas civilizações anteriores deram a base, né? A Índia recebeu todo aquele conhecimento de Atlântida, né? Com a vinda da raça ariana. O Egito também recebeu o conhecimento de Atlântida, né? Então, Isso. os conhecimentos veio através da Índia e de Atlântida, né? E agora nós recebemos aqui esse conhecimento no nosso mundo. Agora, veja bem, esse conhecimento foi sendo transmitido para o mundo ocidental de maneira programática. A lei programou tudo isso, esse conhecimento foi sendo transmitido, né? Os gregos entraram em contato com os egípcios, né? Trouxeram muito conhecimento, né? Se iniciaram no Egito, muitos deles, né? E também Blavatsky, né? Teve na Índia, teve no Tibete e assim por diante, né? E Blavatsky foi veja bem a importância de Blavatsky. Ela trouxe todo aquele conhecimento da Índia, né? Todo é a maneira de dizer, o básico, né? No século XIX, né? Ela trouxe aquilo e fez aquelas obras, publicou aquelas obras maravilhosas que nós conhecemos, né? E foi uma porta de início para a nova civilização, através do terceiro milênio, né? Então, os mestres vêm trazendo esses conhecimentos, vão alicerçando, né? Ela levou esse conhecimento para os Estados Unidos e depois foi para a Inglaterra. Ela viajou pelo mundo inteiro, né? Então, nós temos aqui que... Agora, a verdade é o seguinte, a base do conhecimento, então, é Índia e Egito. É verdade? Tanto que o nosso mestre nos ensinou o seguinte, que o Egito é o pai da humanidade e a Índia é a mãe da humanidade. De lá desses dois pontos, veio para o Ocidente. Agora, uma coisa é muito importante este entendimento. Esse conhecimento que veio do Oriente foi plantado no Ocidente. Foi plantado no Ocidente. E é o Ocidente que vai continuar, que está continuando esse processo de caminho da humanidade para a nova civilização. É o Ocidente o Ocidente é o responsável pela formação da nova civilização. Verdade? Isso é muito importante. E o Ocidente, os três fundamentos do Ocidente para a formação da nova civilização é a cultura judaica, na verdade, judaica cristã, os procedimentos judaico-cristãos, os conhecimentos da Grécia Antiga e também aquilo que foi deixado por Roma. Então, o fundamento é esse. O fundamento da nova civilização é esse. Conhecimento judaico-cristão, Grécia Antiga e Roma. Os três pilares, as três colunas que dão sustentação para o nosso mundo ocidental para irmos, evidentemente, em direção de uma nova civilização. O HPB trouxe esse conhecimento da antiga Índia, do Tibete e do Egito para o mundo ocidental, e o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, teve, por lei, a incumbência de continuar a expansão desse conhecimento através do século XX e jogar para o século XXI. Isso é muito importante. Allan Kardec também, no século XIX, teve essa importante função de dar início, né? O Kardec deu início a esse impulso, né? A lei, Deus, né? O Pai Celestial colocou Allan Kardec ali para dar início a essa expansão do conhecimento espiritual. Depois seguiu-se a Helena Blavatsky e agora, no século XX, o professor Henrique de Souza, jogando tudo isso para o terceiro milênio, para caminharmos até em direção do ano 3005, onde vai surgir uma nova civilização. Um dos livros que eu vou publicar fala exatamente sobre essa questão. É específico. O ponto básico de um dos meus livros é justamente esse foco que tem, essa união, né, desse conhecimento em direção do terceiro milênio e para, a partir de 3005, já no quarto milênio, formar-se uma nova civilização e o exercício o exercício inicial da sinarquia na face da Terra. O sistema de governo, sinarquia, né?
Então, isso aí, num dos livros que eu vou publicar, aborda esse assunto com bastante expansão. Muito bom, professor. O Marcos Dias também traz o seguinte: quando se harmonizam as chamadas três mentes de Platão, é o início de um equilíbrio do ser? Bom, ele fala as três Mente. mentes por Platão. Deixa eu ver aqui. Talvez, quando ele fala de três mentes, eu acho que ele está se referindo à República de Platão, né? Eu acho que ele deve estar se referindo à República de Platão, né? Que tem os filósofos, os guerreiros e os agricultores, né? Então, ele dá essa. Estou entendendo por o nosso irmão Marcos Dias, de Platão, essas três condições, né? Justamente uma consciência superior dos filósofos, uma intermediária que é dos guerreiros e a terceira que são dos agricultores, aqueles que produzem o bem-estar físico do ser humano. É a base da sinarquia. A sinarquia também funciona assim, dessa maneira, né? Nós podemos até na sinarquia dividir em 4 pontos, 4 dos 3. O Platão sintetizou em 3, mas são 4 pontos, né? É a base da sinarquia. Então, claro que. Então, eu posso responder o seguinte: quando essas 3 mentes de Platão, ou essas 4 consciências da sinarquia estão harmonizadas, então dá-se um equilíbrio, não só do ser, de toda a sociedade. O equilíbrio do ser e da sociedade, né? Aliás, nós podemos até. Essa ideia de Platão e essa ideia sinárquica origina nas democracias modernas esse entendimento do legislativo, do judiciário e do executivo. Nada acontece por acaso. Na verdade, na nossa filosofia recente, introduziu-se no conhecimento humano a existência de 3 poderes, né? O legislativo, o judiciário e o executivo. Não surgiu por acaso. Isso aí vem de um conhecimento sinárquico, né? Isso vem de um conhecimento sinárquico, vem da Índia, de Platão. Nada acontece. O professor Henrique de Souza diz: nada acontece por acaso. Muito bom, professor. E o Marcos Dias também coloca: hoje em dia vemos uma certa degradação a nível esotérico, tanto do Egito como também da Índia. Por que desse fato? Bom, essa degradação acontece. Isso acontece. Normalmente as religiões se degradam, né? Quando a gente fala religião no sentido comum do termo, a religião se degrada. Ela vai praticando atos assim que não são convenientes para o pensamento humano, né? Então, isso é muito importante, essa questão, né? Tanto que Jesus foi crucificado, né? Porque ele trouxe uma ideia de uma consciência superior, né? Baseado no conhecimento divino, né? Do Pai Celestial, do amor e do perdão, e não foi entendido, foi crucificado. Foi crucificado, né? E vamos e venhamos. Vamos considerar o seguinte: eu vou falar uma coisa, uma hipótese. Eu não acho ninguém fala sobre isso, mas eu falo porque eu tenho essa convicção. Se Jesus nascesse novamente e viesse pregar, ele seria crucificado. Não crucificado, seria perseguido, preso, né? Seria molestado. Ninguém ia receber ele, porque grande parte da humanidade, mais da metade da humanidade, não está em condições desse conhecimento. Vamos deixar bem claro? Mais da metade da humanidade não está em condições de receber esse ensinamento. Isso. 30% da humanidade, numa faixa de 30% da humanidade, tem condições de receber esse ensinamento. Nesses 30% existe um nível superior, constando de 1 a 2% de pessoas que são iniciados ou iniciandos, né, que podem ter esse conhecimento. Mas agora, o nosso mestre deixou o seguinte ensinamento. Estou falando de degeneração das coisas, né? O nosso mestre fala isso. Eu não estou inventando, ele deixou escrito: estamos vivendo o fim de ciclo gasto e apodrecido. Fim de ciclo gasto e apodrecido. Agora, Jesus nos ensinou separação do joio e do trigo. E o nosso mestre, professor Henrique de Souza, diz assim: quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra. Será levado para reencarnar em planetas primitivos, na época das cavernas. Isso aí. Então, quer dizer, não tem saída, né? Agora, quem vai, quem não vai, não sei. Eu não sei para onde é que eu vou. Eu não sei se eu vou ficar ou se eu vou embora, eu não sei. Deus é que vai resolver isso. Vai depender do quê? Do meu karma, né? Aí Deus
justo e perfeito vai determinar o karma, ele vai decidir se eu fico ou se eu vou para o mundo primitivo, aí ele vai resolver. Mas de uma coisa é certa, Deus não pune nem castiga. Vamos deixar bem claro? A religião diz, Deus pune, castiga. Não, mentira. É mentira. Isso aí é uma declaração da religião. Qualquer religião que fala que Deus castiga e pune, está mentindo. Não é verdade. Deus não pune nem castiga. Deus dá sempre novas oportunidades, porque Ele é amor e perdão. Todo ser que Ele gerou tem infinitas possibilidades de atingir a sua perfeição, o seu processo de evolução. Isso é um ponto muito básico no processo da iniciação. Muito bom, professor. O Marcos Dias agradecendo e lembrando que o Gilberto Catira hoje estava com sinusite, ele não pôde participar do programa, mas espero que sábado que vem ele esteja bem, né, professor? Sábado que vem também tem Jogo do Brasil, né? Mas vamos ver. Vamos meditar. Mas vamos estar aí, né, professor? Vamos estar aí. Pessoal, eu quero agradecer a todos pela participação. Mas a gente vai estar aqui presente. Isso, a gente vai torcer pelo Brasil e vai continuar estudando, né, professor? Eu torço, na verdade, eu torço pelo Brasil da espiritualidade, né? Da espiritualidade, o Brasil é o país do... Eu torço pelo Brasil da espiritualidade, né? Agora, do jogo, tanto faz, ganhar um ou do outro. São todos seres humanos, né? Os outros podem ganhar também, né? Os outros têm o direito de ganhar o jogo também, né? Faz parte do jogo humano. Exatamente. Não tenho preferência. Agora, a minha preferência é essa, a evolução do Brasil e da humanidade, né? E da humanidade. Um projeto de lei cósmica, né? É isso aí, pessoal. Um bom final de sábado. Obrigado, professor, pelo conhecimento de hoje. Um bom domingo a todos e até o próximo sábado, né? Boa noite. Meu irmão Carlos Nascimento. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra e uma felicidade muito grande. Estaremos aqui no próximo sábado, né, no mesmo horário, 20 para as 9, né? E estudando esses assuntos tão importantes, né? Tudo bem? Então, eu desejo luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.